Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 9. Capítulo 82. Terra Santa, Maria Geoise, Sala de Autoridade. São Topman Varkuri, o deus guerreiro da justiça, vestido com um terno escuro, careca e com um bigode de guidão, franziu a testa ao olhar as fotos enviadas da Grand Line. Pensar que um país que esteve abandonado durante tantos anos escondia algo assim. O relatório inicial que recebemos dizia respeito apenas a algumas estátuas de várias raças unidas contra o governo mundial. São Marcos Mars, o deus guerreiro do meio ambiente, estava de pé ao lado, com os braços cruzados, o olhar fixo nas fotos sobre a mesa. O Poneglyphoneglyphoneg, e a réplica da espada e do escudo. Essas coisas precisam ser trazidas de volta, disse ele em tom distante. São Etambaron Vênus Juro, o deus guerreiro das finanças, vestindo um simples kimono branco, recostou-se no sofá. Enquanto empunhava sua espada amaldiçoada, a Shodai Kitetsu disse com indiferença, 28 conjuntos diferentes de pegadas, deixadas há cerca de 16 ou 17 anos. Isso significa que o segredo já foi revelado há muito tempo? Deve ser Roger e sua equipe, certo? Eles tinham 28 membros no total, e a cronologia coincide, disse friamente São Jai Garcia Saturn, o deus guerreiro da ciência e da defesa, apoiando-se em sua bengala. São Marcos Mars olhou para os outros e disse em voz grave, nesse caso, devemos enviar mais pessoas e ampliar o escopo da escavação? Pode haver mais dessas coisas no subsolo de outras áreas da ilha. Elas podem não ser tão importantes quanto o Poneglyphoneglyphoneg e esses itens, mas não podem ser subestimadas. Diante disso, São Topman Varkuri recostou-se no sofá e retrucou friamente. Isso dá muito trabalho. Basta que Sengoku lance um booster call. Deixe os navios de guerra sobrevoarem a ilha uma vez e depois enviem pessoas para investigar. O poder de fogo de um booster call era suficiente para explodir o teto de qualquer espaço subterrâneo, expondo todos os segredos ali contidos. São Shepard Júpiter, que até então não havia se pronunciado, também expressou sua opinião. Enviar um grande número de pessoas para uma busca prolongada fará com que as pessoas percebam facilmente que o local é incomum. Além disso, há o risco de vazamento de informações por parte dos fuzileiros navais. É melhor usar um alerta de busca. Depois, podemos simplesmente deixar que os agentes e soldados que já seriam dispensados conduzam a investigação. Nesse caso, então informaremos Sengoku, quartel-general da Marinha, Marineford. Lançar um booster call? O almirante da frota Sengoku encarou Denden Mushi agora desconectado sobre sua mesa com uma expressão incerta, mas logo voltou ao normal. Pegou seu Denden Mushi e começou a convocar os 5 vice-almirantes que executariam a ordem. Meia hora depois, 10 enormes navios de guerra, de uma escala muito superior à de outras embarcações, partiram do porto militar de Marineford. Cada navio transportava cerca de 1000 fuzileiros navais, além de vários oficiais e coronéis. Esses 10 navios, sob o comando de 5 vice-almirantes de elite, veteranos de guerra com currículos militares ilustres, infligiriam golpes indiscriminados e devastadores contra as pessoas e os bens em uma ilha considerada traidora e uma ameaça ao governo mundial. Vários dias depois, bem acima da Grand Line dentro de Avan, Dory e Brody sentaram-se de pernas cruzadas, observando com grande interesse a paisagem dentro da caverna de nuvens. Ouvi falar da existência das Ilhas Celestes quando era criança, mas como não havia nenhum navio no mundo capaz de nos levar até lá, nunca vi uma com meus próprios olhos. Nunca imaginei que depois de mais de 100 anos, conseguiria viver uma vida semelhante desta forma. Acho que posso dizer que meu desejo foi realizado. Cababababa. Por um instante, toda a caverna nas nuvens ecoou com as risadas heroicas dos gigantes. Do outro lado, Kuina, guiada por Uta, percorria os diversos espaços dentro da caverna nas nuvens, familiarizando-se com tudo antecipadamente. Kuina havia sido convidada por Lui há muito tempo e era considerada uma parceira por Uta, que inclusive havia escolhido um quarto para ela na caverna. Enquanto caminhavam, a atenção de Kuina foi atraída pelas figuras esbeltas e belas que carregavam barris de bebida. Ela estendeu a mão e puxou a manga de Uta, perguntando com grande curiosidade, são eles os responsáveis por cuidar deste lugar? Ela havia notado que todas essas belas figuras tinham um par de asas brancas semelhantes às de Lui. A única diferença era que as asas de Lui eram maiores e cresciam em suas costas, enquanto as asas dessas figuras eram menores e cresciam entre os quadris e a parte inferior das costas, não parecendo que pudessem ser usadas para voar. Diante disso, Uta assentiu e então explicou em voz baixa, são criações da habilidade de Lui. São flugels, assim como as espécies fantásticas, sob nossos pés. Mas com o atual desenvolvimento das frutas de Lui, ele ainda não consegue criar o flugel que idealizou. Então, ele usou madeira e máquinas para criar estruturas complexas, dando origem a essas versões protótipo. Então, como se tivesse se lembrado de algo, Uta puxou Kuina para mais perto e reclamou em um sussurro. Seus corpos estão repletos de vários tipos de armas e são feitos de diversas estruturas mecânicas, então Helena e eu sugerimos chamá-los de ciborgues. Mas toda vez, Lui nos ignora, dizendo que o nome é de mau agouro. Uta fez beicinho, parecendo bastante insatisfeita. Do outro lado, a boca de Lui se contraiu. Uta estava dizendo aquilo de propósito. Ela sabia que ele podia ouvir tudo o que acontecia ali dentro. Mas Lui fingiu não ouvir. Ele ainda não estava muito convencido da ideia de renomear esses protótipos de flugel para ciborgues. Nesse instante, as figuras graciosas trouxeram os barris de bebida e os colocaram sobre a mesa em frente a Brody e Dory. Os 2 gigantes ficaram surpresos, depois riram alto e disseram a Lui, tem mais?
Muito obrigado. Então Dory abriu um barril de bebida, colocou-o na frente de Louis e fez um gesto para que ele brindasse com eles. No entanto, Louis balançou a cabeça negativamente para os dois e pegou uma xícara de chá que estava ao lado. Você não bebe? Brody ficou imediatamente atônito. Diante disso, Louis assentiu e respondeu com um sorriso. É verdade. Não gosto de fumar nem de beber. Não era por causa daquela regra estranha daquela série de lendas do olho da casa ao lado, onde menores podiam matar e incendiar coisas, mas não podiam beber nem jogar. Ele simplesmente detestava essas coisas. Dory e Brody ficaram perplexos. Não conseguiam entender como um pirata podia não beber, mas simplesmente atribuíram isso à preferência pessoal de Louis, não deram muita importância, brindaram com ele e beberam juntos. Nesse instante, ouviu-se uma série de passos pesados, atraindo a atenção de todos. Tum, tum. Logo em seguida, uma figura alta e escura caminhou pelo corredor e entrou na caverna das nuvens, aparecendo diante de todos no salão principal. Um homem com quase 6 metros de altura, completamente coberto por uma máscara e couro, com asas negras brotando de suas costas e o rosto oculto, caminhou lentamente em direção ao grupo. Quanto tempo? Louis. Capítulo 83. Uma voz masculina clara e poderosa ecoou na caverna de nuvens, deixando todos os presentes atônitos por um instante. Louis virou a cabeça para olhá-lo, também momentaneamente confuso. As vestimentas do outro homem o deixaram um tanto surpreso. Arcordon, você está imitando o rei dos piratas da conflagração das feras? O homem alto ouviu isso e coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Então tirou a máscara, revelando um rosto bonito. Na verdade não, disse ele. Imaginei que talvez tivesse que lutar corpo a corpo desta vez, então pedi ajuda a Shaq e Heilig para conseguir essa roupa. Ele olhou para a máscara em sua mão que não tinha tantos espinhos e argumentou. A diferença é bem grande, na verdade. Depois que Arcordon tirou a máscara, Dory e Brody ficaram atônitos. Eles se entreolharam com expressões de descrença no rosto. Cabelos brancos, pele morena, asas negras e chamas intensas. Essa combinação de características deu origem a uma ideia absurda em suas mentes. Você é um lunariano? Sua raça ainda está viva. Arcordon os ouviu e se virou para olhar para os dois gigantes, com um sorriso largo em seu belo rosto. Meu nome é Arcordon. Sou o mais velho de Louis. Há muito tempo ouvi falar de seus grandes nomes, vocês dois lendários capitães dos piratas guerreiros gigantes. Dory e Brody ouviram isso e inconscientemente olharam para Louis, o choque em seus rostos se aprofundando. Será que você, Louis, também é um membro dessa raça? Enquanto falavam, seus olhares percorreram o cabelo, a pele e as asas nas costas de Louis. Finalmente seus olhos repousaram em suas asas que, além da cor, eram quase idênticas às de Arcordon. Isso mesmo. Sou um sobrevivente da raça lunariana, respondeu Louis, assentindo com a cabeça e dando uma resposta direta. Dory gradualmente recobrou os sentidos e aceitou o fato. Todos nós pensávamos que você era um usuário da Akuma no Mi humano, zoomítica modelo, Serafim. Nunca imaginamos isso, disse ele rindo. Brody virou um barril de bebida, e depois de limpar o álcool do canto da boca, riu. Que disfarce incrível. Não me admira que você se atreva a navegar pelos mares tão abertamente. Então, as expressões dos dois gigantes ficaram um pouco estranhas, e o tom de voz deles se tornou pesado. Louis Arcordon, o fato de sua raça ter perseverado até esta era. Isso é realmente notável. Nesse instante, os outros que estavam espalhados pela caverna nas nuvens também se reuniram. Todos estavam extremamente interessados em Arcordon, comparando-o com Louis. Após um longo tempo, Uta voltou seu olhar para Louis, parecendo um pouco atordoada. Isso, é assim que sua raça lunariana deveria ser? Aquilo era um pouco diferente do que ela havia imaginado pelas descrições de Louis. Isso mesmo. Eu sou o especial, concordou Louis, assentindo com a cabeça. Diante disso, os outros que estavam com Louis há anos reclamaram internamente. A diferença é enorme. Para aqueles que viam a verdadeira forma de um lunariano pela primeira vez, Louis e Arcordon não pareciam ser da mesma espécie. Não era de admirar que o pessoal do governo mundial não o tivesse reconhecido. Um instante depois, Arcordon se virou para olhar para Louis com uma expressão séria. Louis, você sentiu a presença do navio que eu estava rastreando, não é? A Vane já está seguindo. Deixaremos que ele faça o rastreamento de agora em diante. Louis assentiu. Você veio voando do arquipélago Sabaldi. Deveria descansar e se recuperar primeiro. Louis ergueu a mão e invocou um protótipo de flugel, instruindo-a a levar Arcordon para um quarto para descansar. Arcordon ouviu isso e assentiu. Certo. Mas logo ele notou as duas armas quebradas penduradas na parede da caverna nas nuvens. Ele ergueu uma sobrancelha e se virou para perguntar a Louis, tem algum aço aqui? Sim. Com o pensamento de Louis, uma parede no salão principal se abriu, revelando prateleiras cheias de metais especiais coletados de vários lugares. Vocês dois, por favor, vão e movam um pouco de aço para cá, para perto das suas armas, disse Arcordon. Os dois gigantes não entenderam, mas fizeram o que ele pediu. Então, Arcordon respirou fundo e uma luz branca deslumbrante emanou de seu corpo. Um som como o grito de 10.000 pássaros ecoou na caverna de nuvens. Ele envolveu as duas armas e o aço em um manto de relâmpagos violentos. Sob o olhar atento de todos, o aço frio derreteu rapidamente e gradualmente se fundiu à espada grande rachada e ao machado gigante. Dory e os outros ficaram atônitos. Só então perceberam o que ele estava fazendo. Vocês estão nos ajudando a consertar nossas armas? Ele riu gostosamente. Isso é uma grande ajuda. Em pouco tempo, as duas armas pesadas foram completamente reparadas. As rachaduras e os arranhões em suas superfícies desapareceram, e elas recuperaram seu antigo poder de corte.
Depois que as armas foram consertadas, ainda havia muito metal fundido flutuando no raio, o que deu um pouco de dor de cabeça a Arcordon. Mas no instante seguinte, como se tivesse tido uma ideia, ele olhou para Louis com um sorriso. Louis, você gosta de usar armadura? Diante disso, Louis lançou a Arcordon um olhar bastante surpreso. Armadura? Quero um conjunto. O próprio Louis era um entusiasta de armaduras pesadas. Ele queria presenciar a expressão no rosto de um inimigo quando, após pagar um preço altíssimo para quebrar sua armadura, descobrisse que a defesa de sua pele era muito superior à da própria armadura. Uma cena como essa certamente seria interessante. Ao ouvir isso, Arcordon entrou entusiasmado no depósito, pegou um pouco de ouro e o jogou no raio. Depois de examinar a figura de Louis algumas vezes, ele manipulou o raio para derreter o ouro. Após moldar os componentes da armadura, ele os revestiu com o ouro derretido. Ao ver isso, Louis começou a descrever a aparência específica dos componentes com base em uma determinada imagem de sua memória, coordenando-a com a forja. Em pouco tempo, todos os componentes de uma armadura foram forjados e espalhados pelo chão, que havia sido preparado pelos flugels protótipos. Após fazer tudo isso, Louis entregou sua espada das 7 estrelas, pedindo a Arcordon que modificasse o cabo. Um cabo do comprimento de 3 ou 4 punhos de uma pessoa normal agora era um pouco curto demais para ele. Um magnífico veleiro ostentando a bandeira do governo mundial navegou lentamente em direção a uma frota de vários navios de tamanhos variados, todos também ostentando a bandeira do governo mundial. Após as ferramentas de conexão entre os navios estarem no lugar, uma figura pequena e ágil saiu correndo, dirigindo-se diretamente para o maior navio da frota. Enquanto corria, a pequena figura escura murmurava: "Meus escravos. Meus preciosos escravos gigantes." De repente ela parou, olhando fixamente para os 10 navios de guerra do outro lado, que estavam espalhados bem distantes uns dos outros, cercando toda a ilha. Isso é, uma chamada de emergência? Se eles estão lançando um booster call, por que nos chamaram? A figura pequena e morena inclinou a cabeça, parecendo muito confusa. Esqueçam isso. Os escravos gigantes são mais importantes. Ela pousou em um enorme navio e foi direto até um velho de cabelos grisalhos, um chicote farpado e um machado vermelho gigante na cintura, além de decorações de asas negras nas costas. São Cabanha. Onde estão meus escravos gigantes? O velho Cabanha cruzou os braços, com o olhar fixo nos navios de guerra distantes. Eles estão na cabine. Vá ver você mesmo. Mas não os leve para passear por aqui. A figura pequena e morena soltou um grito de empolgação, arrombou a porta da cabine com a cabeça e correu para dentro. Cabanha não se importou com a destruição de seu navio por sua parente. Seu olhar estava fixo nos navios de guerra em chamas, mas seus pensamentos já haviam voado para um cartaz de recompensa. Ele se perguntava, onde estaria aquela pessoa que ele tanto desejava adicionar à sua coleção? Bum! Poucos segundos após o som dos canhões, o rugido propagou-se pela brisa marítima até as proximidades da frota. Um grupo de jovens com auras extraordinárias saiu das cabines, admirando silenciosamente a rara visão de um booster call. De repente, a figura com o capacete de crânio de cabra pareceu pressentir algo e se virou lentamente. Aquilo! O que é esse som? Sua habilidade da Akuma no Mi era especial, permitindo-lhe obter muitas informações da natureza. Embora o mar não fosse tão eficaz quanto uma floresta em terra firme, ainda assim tinha algum efeito. Nesse instante, ele ouviu um som áspero que o deixou inquieto e intrigado. No momento seguinte, os olhos sob seu crânio de bode se arregalaram e ele congelou no lugar. Na linha do horizonte, uma tênue linha branca se estendia em direção a eles. Será que é um tsunami? Capítulo 84. O velho com o capacete de crânio de bode rugiu, sua voz ecoando por toda a frota. Tsunami chegando. Um tsunami? São Cabanha inconscientemente virou a cabeça para olhar o mar atrás dele. Um tsunami tão alto quanto o pico de uma montanha e tão largo quanto o horizonte, avançava em direção à frota a uma velocidade incrível. Como um tsunami dessa magnitude pôde surgir sem aviso prévio? O velho com a máscara de gás lançou um olhar instintivo para a costa. A fronteira entre o mar e a praia estava tão calma como sempre, sem qualquer sinal de um desastre iminente. A bordo dos navios do governo mundial, os novos membros dos Cavaleiros de Deus se viraram para olhar e ficaram imediatamente paralisados de medo. Isso não está certo. Um tsunami desta magnitude é raro até mesmo nas profundezas do Novo Mundo. Por que aconteceria aqui? Agarrem-se às vinhas que estou estendendo. Preparem-se para o impacto. Rugiu o homem com crânio de bode, enquanto seu corpo passava por uma transformação drástica. Ele cresceu rapidamente, sua pele antes saudável se transformando em casca de árvore enrugada e marrom, e um a um, galhos de madeira com brotos verdes perfuraram seu corpo. No instante seguinte, a figura do velho desapareceu do convés, substituída por uma criatura humanoide com mais de 10 metros de altura, ainda usando o capacete de crânio de cabra. Diante do tsunami que se aproximava rapidamente, ele estendeu uma mão gigante coberta de casca de árvore enrugada e brotos verdes. Dela, inúmeros galhos entrelaçados se estendiam, alcançando a praia distante. Ao mesmo tempo, inúmeras vinhas brotaram de sua outra mão, envolvendo os membros dos Cavaleiros de Deus e arrastando-os rapidamente em direção à ilha. Um instante depois, os fuzileiros navais que bombardeavam incessantemente a ilha Geir também perceberam o tsunami furioso vindo por trás. Os 5 vice-almirantes imediatamente deram ordens para cessar fogo e para que todos se preparassem para o impacto. Num instante, o tsunami gigantesco chegou. Sua sombra encobriu o céu, mergulhando toda a cidade na escuridão. Incontáveis vinhas se entrelaçaram, criando uma fortaleza maciça e indestrutível num canto da ilha Geir, com raízes profundamente fincadas no solo. Isto não é um desastre natural. Dentro da fortaleza, a criatura humanoide com o capacete de crânio de cabra tinha o rosto pálido como acinzentado. Eu consigo sentir, disse ele com voz grave. Este tsunami tem uma assinatura vital.
e algo está vindo com ele. Isto é um ataque. Tal como aconteceu em Vale dos Deuses naquela época, disse o velho com a máscara de gás ao longe, desembainhando a sua lâmina afiada. Cabanha olhou para a crista do tsunami, com o rosto tomado pela confusão. Um ataque? Nossas informações vazaram? Seus olhos penetraram a atmosfera, fitando as figuras sombrias vagamente visíveis no topo da onda. Nesse instante, duas sonoras gargalhadas ecoaram da crista do tsunami. Cabababababa. Gegegegegia. Escória do governo mundial. Vocês ousam capturar nossos jovens? Você irritou Elbaf. Juniores. Elbaf? Além de confirmar que se tratava de um ataque premeditado, as vozes repentinas também forneceram algumas informações aos fuzileiros navais e aos cavaleiros de Deus. Então, os atacantes desta vez são da raça dos gigantes? Será aquele monstro lendário Loki? A testa do velho de cabelos prateados, escondida sob sua máscara de gás, franziu-se em confusão. Por arrogância dos dragões celestiais, mesmo sabendo que esse ataque poderia estar relacionado à captura de gigantes por um deles, eles não deram importância. E daí se os capturamos? É uma questão trivial, nada a reclamar. Do outro lado, a bordo dos 10 navios de guerra da classe Booster Call, os vice-almirantes estavam não só furiosos, como também completamente perplexos. Gigantes? Quando foi que capturamos algum gigante? A questão envolvendo os dois gigantes em Enies Lobby foi revelada, mas logo todos perceberam que algo estava errado e voltaram seus olhares para a frota distante que ostentava a bandeira do governo mundial. Será possível que tenham sido eles? O tsunami desceu com força, ameaçando cobrir o céu, quase engolfando toda a cidade e fazendo com que muitos cidadãos que sobreviveram ao bombardeio do Booster Call demonstrassem expressões de desespero. No topo do tsunami devastadoramente poderoso, um iceberg com várias centenas de metros de diâmetro balançava nas ondas. Sobre ele, estava um grupo de figuras com auras extraordinárias. Arcordon, completamente coberto e com sua aparência oculta, olhou para os dois gigantes ao seu lado. Ele levou a mão às orelhas e então reclamou inconscientemente. Vocês estão gritando muito alto, Dor e Broge. Lembrem-se de avisar antes de gritar. Gegegegegia. Dor olhou para Arcordon e riu. Desculpe. Teremos mais cuidado da próxima vez. Um jovem de semblante resoluto, vestindo terno preto e com barba por fazer, contemplava a fortaleza verdejante. Chegou finalmente a hora de testar os resultados de todos os nossos esforços anteriores. Louis, lembre-se de se conter um pouco. Há uma cidade lá embaixo. E Helena, mais uma vez vestida com uma armadura pesada, deixando à mostra apenas seus chifres negros de Oni. Não se preocupe, eu só ataco aqueles que estão do lado do governo mundial. Louis saiu do meio do iceberg, parando bem na frente. Naquele momento ele vestia uma pesada armadura dourada e vermelha, empunhando uma espada longa e uma lança. Levado pelo tsunami, o iceberg inclinou-se, caindo em direção à ilha. Em meio ao rugido do tsunami e ao assobio da sua queda, a voz de Louis chegou claramente aos ouvidos de todos. Dor e Broge, os fuzileiros navais de sabe-se lá onde são seus. Eu libertarei seus parentes. É mesmo? Sem problema. Os dois gigantes se entreolharam e responderam prontamente com um sorriso. E Helena, tem um cara lá embaixo com um crânio de cabra na cabeça. Parece um zoo mítico do tipo planta. Vai e mate-o. A voz de Helena veio de debaixo de sua máscara preta, que tinha espinhos semelhantes aos chifres de seu Oni. Muito bem. Uta das Kuina, vocês comandarão os flugels e acabarão com aquelas pessoas de roupas extravagantes que parecem estar pedindo para apanhar. Certo. Uta abriu seus olhos violeta e olhou para Louis com um sorriso. Mas e depois que eu acabar com eles? Posso ir te ajudar? Ela sentia que, se necessário, poderia derrotar todos na ilha em pouco tempo. Portanto, Uta queria tentar se juntar à batalha de Louis. Louis pensou por um instante, depois apontou para Dor e os outros. Vão ajudá-los. Antes que Uta pudesse responder, Louis se virou para olhar para Arcordon. Faça como achar melhor. O tsunami gigantesco engoliu os navios de guerra um a um. O rugido ensurdecedor, como uma proclamação de desgraça, martelava incessantemente a mente das pessoas. Bum! Um estrondo gigantesco sacudiu toda a ilha. Os moradores da cidade cambalearam e caíram, olhando em desespero para a maré interminável que os engolfava. No entanto, logo perceberam que algo estava errado. A maré que se estendia até o horizonte passou por cima da cidade, arrastando os navios de guerra consigo e se chocando violentamente contra as praias e a região selvagem da ilha de Geir. O quê? O que foi isso? O tsunami realmente passou por cima da cidade. Capítulo 85. Bum! O tsunami atingiu a ilha com força, produzindo um estrondo ensurdecedor. Sob o impacto inimaginável, a água pulverizada voou milhares de metros no ar, transformando-se em um aguaceiro torrencial que caiu e formou uma cortina de chuva salgada que se estendia até o horizonte. O tsunami aterrorizante abriu fendas com vários metros de largura por toda a ilha, que se entrecruzaram e se estenderam infinitamente. A região selvagem e desabitada foi devastada pelas águas intermináveis do mar. Tudo que estava na superfície foi arrastado para as profundezas pelo tsunami aterrorizante. Até onde a vista alcançava, toda a ilha estava coberta de fendas, quase despedaçada, com sua superfície desprovida de vários metros de rocha e solo. Sovosh! 3 enormes navios de guerra caíram do céu, colidindo violentamente contra a ilha devastada pelo tsunami. Bum! Com o estrondo ensurdecedor, os 3 navios de guerra Booster Call se desintegraram. Um a um, os soldados sobreviventes com aparência deplorável rastejaram para fora dos destroços. Eles contemplaram, com os olhos arregalados, a ilha devastada por um desastre natural. Um homem alto e corpulento, usando um capacete com a crista de um dragão, acendeu um charuto e examinou os soldados sobreviventes. São só estes que restaram?
Mesmo ele, famoso nos fuzileiros navais por sua frieza e crueldade, não pôde deixar de sentir um momento de atordoamento ao observar a cena. Os 5 vice-almirantes estavam espalhados pelos 10 navios de guerra da Operação Booster Call. Nesse tsunami aterrador, eles só conseguiram proteger 3 navios e menos de 2.000 homens. Outra voz respondeu à sua pergunta. A situação não é tão ruim. Os coronéis e almirantes habilidosos em Gepo ainda estão vivos. O vice-almirante com o capacete adornado com um dragão ergueu os olhos e viu figuras com capas da justiça, aterrissando do céu, uma após a outra. Entre elas estavam os 2 vice-almirantes que falharam em proteger seus próprios navios e vários dos contra-almirantes que haviam estado no comando. O quê? O que diabos aconteceu? A visão do velho vice-almirante de cabelos brancos escureceu enquanto ele observava a cena à sua frente. Tum, tum. 2 pares de passos pesados soaram atrás dos fuzileiros navais. Sombras gigantescas envolveram os soldados restantes. Um soldado da marinha, coberto de ferimentos, virou-se rigidamente, apenas para encontrar 2 figuras enormes, cada uma com cerca de 20 metros de altura. Atrás dele, gigantes? O grito estridente chamou a atenção de todos os fuzileiros navais, assustando os vários oficiais generais que contemplavam a situação. Eles viraram a cabeça bruscamente, contemplando as 2 figuras gigantescas. Com um único olhar, o coração dos vários vice-almirantes despencou. Dorre, o ogro azul, Broge, o ogro vermelho. Os lendários capitães dos piratas guerreiros gigantes que desapareceram por mais de 90 anos. Será que eles realmente reapareceram? Diante dos olhares aterrorizados, Dorre e Broge abandonaram a imagem heroica que haviam demonstrado a Louis e aos outros. Seus corpos exalavam uma intenção assassina arrepiante, e seus rostos enormes, contorcidos de fúria, eram tão aterrorizantes quanto demônios. O governo mundial, os fuzileiros navais. Ouvi dizer que você tem enganado nossa raça gigante, fazendo com que nosso povo honesto e bondoso faça muitas coisas tolas por você. Enquanto conversavam, ambos ergueram suas espadas enormes e machados gigantes, e uma aura poderosa irrompeu. Um furacão caótico surgiu do nada, arremessando uma centena de soldados sobreviventes pelos ares. Os vice-almirantes sentiram um arrepio na espinha. Espalhem-se. Não se juntem, rugiram inconscientemente. Então, os vice-almirantes se prepararam e avançaram, tentando bloquear o ataque dos gigantes. Mas no instante seguinte, arrependeram-se da sua insensata decisão. Dorre e Broge sorriram e gritaram. Vocês que enganaram os gigantes, tentem resistir à lança orgulhosa da raça dos gigantes com seus próprios corpos. A Cocu. As armas brancas, envoltas em um formidável aqui do armamento, foram brandidas em um padrão cruzado. O aqui foi liberado, criando uma poderosa onda de choque visível na atmosfera. A lança dos gigantes rasgou as formações rochosas expostas em seu caminho e, num instante, refletiu-se nas pupilas trêmulas dos vice-almirantes. Do outro lado da praia, o castelo verdejante, tecido com cipós, suportou o impacto mais forte do tsunami e agora estava cambaleante, quase completamente desintegrado. O velho de cabelos grisalhos e máscara de gás foi o primeiro a se levantar, espada em punho. Ele olhou para os marinheiros de água doce estirados no chão e gritou bruscamente, acordem, São Cabanha. Cabanha abriu os olhos, cuspiu um bocado de água do mar e depois respirou fundo, ofegante. Do outro lado, o homem com crânio de bode também se levantou lentamente, observando o estado devastado do castelo. Naquele momento ele estava incrivelmente grato. Se tivessem permanecido nos navios, talvez já tivessem sido levados pelo tsunami. Um instante depois, os novos membros dos Cavaleiros de Deus, das 19 famílias, também acordaram um após o outro, olhando para o castelo em ruínas com um medo persistente. A Grand Line é realmente tão assustadora assim? Como é que esses plebeus humildes sobrevivem no mar? Perguntou alguém com o rosto pálido. Diante disso, o velho de cabelos grisalhos e máscara de gás os repreendeu friamente. Calhe a boca. A crise está apenas começando. Cooperem uns com os outros. Não se separem. São Cabanha levantou-se lentamente e lançou um olhar indiferente ao grupo de jovens dragões celestiais, com o coração repleto de decepção. Ele sentia que entre aquele grupo de novatos, apenas um era verdadeiramente qualificado para se juntar aos Cavaleiros de Deus. Uma figura pequena e escura surgiu em sua mente. Mas no instante seguinte, sua expressão mudou drasticamente. Ele agarrou o ombro do homem com crânio de bode. Onde está o outro sangue novo? O homem com crânio de bode ficou atônito por um momento, depois perguntou inconscientemente, ela não estava no convés agora mesmo? Cabanha atravessou a parede de cipós entrelaçados com a cabeça e desapareceu da vista deles. O velho de cabelos grisalhos com a espada na mão, inconscientemente quis segui-lo. Mas no instante seguinte, uma corrente fria repentina o atingiu, tingindo de branco as vinhas verdejantes. A temperatura fria e assustadora as corroeu, fazendo todos estremecerem. O homem com crânio de cabra se transformou instantaneamente em sua forma de espírito da floresta e mais uma vez, atraiu sangues novos de volta. No segundo seguinte, o castelo, antes verdejante, estava completamente coberto por cristais de gelo. Com uma série de estalos nítidos e agradáveis, ele se desintegrou em fragmentos do tamanho de um dedo. O velho de cabelos grisalhos olhou para o mundo branco à sua frente, a paisagem desde o mar até as profundezas da ilha transformada em um deserto congelado. E sua expressão tornou-se séria. Esta é uma habilidade de gelo e neve. Tenha cuidado. Nesse instante, um relâmpago deslumbrante surgiu e desapareceu, levando embora o velho de cabelos grisalhos que ainda falava. Os novos membros da Ordem dos Cavaleiros de Deus olhavam fixamente com os olhos arregalados, tremendo na nevasca. O homem com crânio de bode, agora em sua forma meio-homem,
homem meio árvore lançou um olhar para os recém-chegados com a testa levemente franzida. Ele sentia que o estado deles não era normal. Afinal, eles eram herdeiros da excelente linhagem dos 20 reis e haviam passado por um treinamento intenso. Não deveriam estar tão assustados só porque uma pessoa havia desaparecido. Depois de um longo tempo, ele olhou para a nevasca furiosa, um lampejo de melancolia passando pelos seus olhos. Essa nevasca, tem algo de errado com ela. Um instante depois, uma figura com cerca de 5 metros de altura, completamente vestida com uma armadura pesada, com um par de chifres retos e negros de Oni e um par de galhadas terrivelmente grotescas, saiu da neve e do vento rodopiantes, segurando uma massa com flanges. Na imensidão congelada, silenciosa como a morte e Helena em sua forma híbrida de besta, e a criatura humanoide com crânio de cabra, cuja pele era como casca de árvore e que tinha muitos galhos crescendo em suas costas e articulações, se encaravam. Por algum motivo, Helena sentiu que quando esse dragão celestial colocou o crânio de cabra, ele ficou um pouco parecido com ela em sua forma de mendigo. A uma milha náutica da costa, um veleiro com a insígnia do governo mundial estava congelado, inclinado na superfície do mar. Pá! Uma lâmina afiada cortou a cabine do navio, abrindo uma enorme abertura e permitindo que o frio cortante invadisse o interior. Tum, tum. O som de passos pesados ecoou, despertando as pessoas que estavam inconscientes. A giganta Gerd, que estava pendurada de cabeça para baixo por uma enorme corrente de aço, abriu os olhos ensanguentados e olhou fracamente para a figura refletida em suas pupilas. Você é o Louis? A figura, vestida com uma pesada armadura dourada e vermelha, com asas brancas puras brotando de suas costas, assentiu. Sou eu. Capítulo 86. Um vento frio e cortante, carregando flocos de neve, invadiu o porão do navio através da abertura quadrada, despertando os vários gigantes que estavam pendurados de cabeça para baixo. Os gigantes lutavam para abrir os olhos, fitando a figura dourada iluminada pela luz do sol. Você é o garoto que conhecemos no Mar do Oeste. Como? Você chegou aqui? Clang. Louis não respondeu. Em vez disso, desembainhou lentamente a espada das 7 estrelas e, uma a uma, cortou as algemas especiais que prendiam os gigantes. Como aquele dragão celestial em particular havia encontrado os gigantes de repente, não havia preparado algemas de pedra do mar adequadas para eles com antecedência. Portanto, Louis cortou as algemas com facilidade. Bang! Bang bang! Com o som seco das correntes caindo, os vários gigantes que estavam amarrados e pendurados de cabeça para baixo despencaram pesadamente no fundo do porão, levantando uma grande nuvem de neve. A Judin balançou a cabeça e sentou-se, ofegante. Jed respirou fundo o ar fresco e olhou para Louis, que estava de pé com sua espada e lança. Somos eternamente gratos, Louis. Malditos dragões celestiais. O gigante com o capacete de chifres tossiu um bocado de sangue coagulado, o suficiente para uma pessoa normal se banhar. Com o rosto contorcido de dor, Louis franziu ligeiramente a testa. Depois de seus olhos percorrerem os gigantes espancados, ele ergueu a mão, e uma luz quente e sagrada emanou de sua palma, dividindo-se em vários fluxos e penetrando em seus corpos. No segundo seguinte, as feridas nos corpos dos gigantes cicatrizaram a uma velocidade visível a olho nu. Eles passaram de estar à beira da morte a estarem cheios de vigor em apenas alguns segundos. A Judin levantou-se, com o rosto tomado de espanto, e examinou o próprio corpo, que agora não apresentava sinais de ferimentos. Ficou momentaneamente atordoado. Nesse instante, uma voz feminina repleta de intenções assassinas soou atrás de Louis. O que você pensa que está fazendo com os escravos gigantes que acabei de adquirir? Gerd, a Judin e os outros ouviram isso, com rostos terrivelmente sombrios. Malditos dragões celestiais, rugiram entre dentes cerrados. Louis virou-se de lado com um rosto inexpressivo enquanto olhava para a figura pequena e loira nas sombras, vestida com um magnífico uniforme militar, com o rosto um tanto contorcido. Não pretende mais se esconder? Diante das palavras frias de Louis, a figura pequena e morena saltou. No ar, ela combinou Gepo e Soru, desaparecendo instantaneamente. Quando reapareceu, já estava atrás de Louis, estendendo uma mão delicada e fina em direção às suas costas. A mão, com sua pele patologicamente pálida, transformou-se no ar em um carimbo incandescente, pressionando diretamente as costas de Louis. Como ousa libertar meus escravos? Nesse caso, poderá pagar a dívida consigo mesmo. Carimbo, carimbo, escravização. Uma voz feminina enlouquecida ecoou pelo navio destruído. As expressões de Ajudin e Gerd mudaram drasticamente. Inconscientemente, eles agarraram as correntes de ferro e as balançaram diretamente na direção da garota loira, que exibia um sorriso distorcido no ar. No instante em que o carimbo sangrento estava prestes a pressionar a armadura das costas de Louis, o rosto da garota se contorceu em choque. No instante, Louis já havia se virado, sua espada das 7 estrelas envolta em uma pálida luz dourada. Ela avançou a uma velocidade que parecia lenta, mas que, na verdade, era completamente impossível de acompanhar. O braço da garota balançou no ar vazio. Ela tropeçou e caiu no fundo do vão, com uma expressão de perplexidade inabalável no rosto. A figura alta que deveria ter sido afetada por sua habilidade havia, em algum momento, desaparecido de seu lugar original. Svi. Clique. Nesse instante, ouviu-se o som nítido de uma lâmina sendo embainhada atrás dela. No instante seguinte, as roupas da menina se rasgaram e o sangue espirrou por mais de 10 metros, tingindo de vermelho as grades de aço. Baque. 2 partes ensanguentadas e decepadas de um torso caíram sobre as tábuas de madeira, produzindo um som abafado. Raios de luz dourada emanaram do cadáver e se fundiram as asas nas costas de Louis. Diante dos olhos atônitos dos vários gigantes, a força vital das 2 partes decepadas do cadáver se esvaiu, e elas gradualmente murcharam. Depois de fazer tudo isso, Louis virou a cabeça e deu a Judin e aos outros um sorriso tranquilizador. Vamos!
Lá fora, há duas pessoas que vocês jamais imaginariam encontrar. As palavras de Louis trouxeram o grupo de volta à realidade. Subconscientemente, eles perguntaram: o que aconteceu aqui? Por que o mar estava congelado quando acordamos? E para onde foi aquele monstro de dragão celestial? Diante disso, Louis apontou para a terra igualmente congelada ao longe e respondeu com um sorriso: vá até lá. Você saberá quando chegar lá. A Judin e os outros seguiram a direção indicada pelo dedo de Louis. Na terra distante e pálida, duas figuras empunhando armas gigantescas permaneciam em meio à fumaça e poeira. Cada golpe desferido era acompanhado por um rugido explosivo. À medida que as armas frias eram brandidas, rugidos furiosos também podiam ser ouvidos ao longe. Aquilo é um gigante? Os olhos de Jed se arregalaram, tentando enxergar com mais clareza a figura enorme à distância. Um lampejo de confusão passou pelos olhos de Ajrudin. Ele estava muito perplexo. Sendo um mestiço, a raça dos gigantes não deveria ter enviado tropas para salvá-lo, mas seus parentes estavam em uma batalha feroz. Como gigantes, eles não tinham motivo para ficar de braços cruzados assistindo. Após agradecerem solenemente a Louis mais uma vez, agarraram as correntes de aço que originalmente os prendiam. Abriram caminho para fora do navio e correram pelo gelo em direção ao campo de batalha distante. Quando os gigantes desapareceram no gelo, Louis caminhou lentamente e olhou pensativamente em outra direção. Dentro do alcance de seu Haki da observação, ele sentiu um Haki extremamente poderoso, quase no auge de sua forma, se aproximando rapidamente. Essa pessoa incrivelmente forte só perdia para Garp entre os inimigos que Louis já havia enfrentado. Logo em seguida, uma figura idosa com cabelos grisalhos, vestida com um uniforme militar e com um par de insígnias de asas pretas nas costas, apareceu diante de Louis. Ele olhou para a figura de pé com espada e escudo, vestida com uma armadura pesada, com as asas ligeiramente dobradas, e ficou momentaneamente atordoado. No segundo seguinte, a raiva e a tristeza iniciais em seu rosto desapareceram instantaneamente, substituídas por uma ganância e obsessão indescritíveis. Você é o Arcanjo Louis, certo? Eu me lembro dos padrões das penas em suas asas. Não há engano. Você é o Louis que lutou contra Garp no Mar do Leste. Nos últimos anos, tenho seguido cada pista sobre você. Enquanto falava, o tom do velho tornou-se anormalmente animado, a ganância em seus olhos inabalável. Louis ficou surpreso por um momento, e então sua expressão gradualmente se tornou estranha. De onde surgiu esse pervertido? Venham, tornem-se parte da minha coleção. Rugiu o velho, como se não conseguisse conter seu impulso. No instante seguinte, ele desembainhou seu machado gigante e seu longo chicote com ambas as mãos. Depois de quebrar o gelo num raio de 100 metros, avançou em direção a Louis. Louis não hesitou. Mais uma vez desembainhou sua espada e a brandiu contra aquele membro de aparência pervertida dos Cavaleiros de Deus. Capítulo 87. A lâmina, brilhando com uma sinistra luz verde, avançou, e arcos de eletricidade negros e vermelhos fascaram e crepitaram no ar. A lâmina afiada, envolta em arcos negros e vermelhos, cortou o ar em forma de crescente perfeita, refletida instantaneamente nos olhos de Cabanha. O olhar frio e impiedoso e a postura familiar de brandir a espada fizeram Cabanha congelar por um instante. Outro rosto de meia-idade com um sorriso selvagem e desinibido surgiu em sua mente. No instante seguinte, as palavras do jovem à sua frente se sobrepuseram à voz de meia-idade vinda das profundezas de sua memória. Partida divina. O Haki do Conquistador irrompeu, espalhando a neve que caía. Raios negros e vermelhos cruzaram o mar, criando inúmeras rachaduras no gelo. As pupilas de Cabanha tremeram violentamente, seu rosto tomado por descrença. A ferida deixada em seu corpo décadas atrás parecia doer levemente. Essa é a jogada do Roger. A lâmina passou cortantemente com um zumbido nítido. O Haki do Conquistador bombardeou o corpo de Cabanha à distância, fazendo seus olhos revirarem enquanto ele cuspia sangue e voava para o lado. Sovosh. Brevemente inconsciente, Cabanha rompeu a barreira do som, voando quase paralelo à superfície do gelo e despedaçando icebergs formados por ondas congeladas ao longo do caminho. Ele sobrevoou o campo de batalha e, sob o olhar atento de inúmeras pessoas, caiu de cabeça nas profundezas da ilha Geir. Louis ergueu a mão e limpou o sangue quente da lâmina com a manopla, depois exalou lentamente uma baforada de ar branco. Média. Em uma praia distante, duas figuras, uma branca e outra verde, cruzavam-se. O martelo de guerra destruidor de mundos e um pesado bastão de estanho preto azeviche chocavam-se repetidamente. A cada colisão, uma enorme e profunda cratera se abria no solo congelado. Placas de rocha e terra se estilhaçavam, voando como líquido. A figura que sobrevoara suas cabeças e caira no interior da ilha não distraiu as duas feras ferozes no calor da batalha. O espírito da floresta brandiu seu cajado, derrubando o monstro pálido com chifres e galhadas de Oni aterrorizantes. Em seguida, acenou com a mão, formada por inúmeras vinhas entrelaçadas, e desenhou estranhos círculos no chão atrás de si. Os círculos se iluminaram com uma luz verde e longos e ferozes uivos de lobo foram ouvidos. Um a um, lobos gigantes com mais de 10 metros de altura saltaram dos círculos. Suas quatro patas tocaram a tundra congelada enquanto corriam velozmente, cruzando o terreno em investida para cercar Helena em sua forma híbrida. Os olhos escarlates sob a armadura branca como osso acima do nariz de Helena moviam-se rapidamente, acompanhando a trajetória de cada lobo gigante. No instante seguinte, Helena cravou uma de suas mãos com 5 foices no chão congelado a seus pés. Extermínio por pontas de gelo. Por baixo da máscara de gás, os lábios de Helena se moveram e ela exalou um sopro de ar frio. Ao ouvir a voz suave, o chão congelado tremeu. Uma a uma, lanças de gelo translúcidas incrivelmente afiadas romperam a tundra, perfurando tudo na superfície.
Com uivos penetrantes, os lobos gigantes que cercavam Helena foram instantaneamente empalados. Até onde a vista alcançava, uma densa floresta de lanças de gelo se estendia até o horizonte. As lanças de gelo irromperam de dentro dos corpos dos lobos gigantes, e sangue quente escorreu pelo gelo translúcido, tingindo-o de um vermelho cristalino brilhante. No instante seguinte, o pesado e frio bastão de lata caiu com força sobre a cabeça de Helena. O espírito da floresta com um elmo de crânio de cabra, em algum momento, atravessara as lanças de gelo e investira contra ela. Ao mesmo tempo, inúmeras vinhas finas se estenderam de suas costas, entrelaçando-se no ar para formar um longo chicote, resistente e duro. Ele criou estrondos soníquos na atmosfera, levantando ondulações visíveis ao atingir diretamente a cabeça de Helena. Os olhos escarlates de Helena se contraíram e seu coração gelou. Ela sabia que se qualquer um daqueles ataques a atingisse com força total, seria muito pior do que apenas tossir um pouco de sangue. Diante disso, Helena tomou uma decisão instantânea. Ela desativou instantaneamente sua transformação híbrida Zoan, retornando sua altura ao normal. Isso fez com que os dois ataques errassem o alvo, deixando um rastro de destruição de 1000 metros atrás dela. Então, diante dos olhos atonitos de seu oponente, ela deu um passo à frente, reduzindo instantaneamente a distância até o peito dele, e se transformou de volta em sua forma híbrida. Suas garras gigantes, envoltas em aqui do armamento, avançaram cortando cipós. O martelo de guerra destruidor de mundos extraiu arcos de relâmpago aqui do ar e, num golpe ascendente, atingiu o queixo de sua oponente. Bang! Um rugido que fez o céu tremer, uma ondulação na atmosfera. Com um só golpe, o espírito da floresta cuspiu sangue, que jorrou debaixo do crânio da cabra. E Helena empunhou o martelo de guerra com ambas as mãos, saltou e apareceu instantaneamente diante de seu inimigo atônito. O martelo de guerra, envolto em aqui do armamento, foi brandido como um raio. Bum! Um rugido como um trovão feroz irrompeu de repente. Onde o aço e a carne se encontravam, um impacto poderoso irrompeu, criando uma onda de choque em forma de anel com 100 metros de raio no ar. O golpe poderoso deixou a consciência do crânio de bode, já desorientado, ainda mais confusa. Com um som de assobio, ele foi arremessado para trás. E Helena aterrissou e seus cascos de gitígrados tocaram o chão, criando uma enorme e profunda cratera na tundra congelada. No instante seguinte, Helena ergueu o olhar bruscamente, fixando o olhar na figura voadora. A força explosiva de suas pernas com articulações invertidas a impulsionou para cima, correndo e saltando pelo campo de batalha cada vez mais acidentado. Enquanto se movia, um assobio contínuo ecoava, e o furacão caótico se misturava com flocos de neve, tornando a trajetória do fluxo de ar visível a olho nu. Bum! Os cascos de Helena estilhaçaram a superfície do chão, deixando um rastro de destruição enquanto ela se lançava no ar novamente. A consciência do crânio de cabra retornou. Ele cerrou os dentes e olhou na direção da origem do som, apenas para encontrar mais uma vez um reflexo em seus olhos de uma massa com flanges e repleta de protuberâncias afiadas. Bum! Acima do campo de batalha onde os fuzileiros navais e os gigantes lutavam, um rugido tremendo soou novamente, torturando os tímpanos dos soldados. Os dentes sob o crânio do bode se estilhaçaram, e seu osso nasal quebrou. O crânio do bode foi arremessado para trás novamente, assobiando pelo céu coberto de neve enquanto seu bastão de lata escapava de suas mãos e caía no campo de gelo. E Helena, descendo rapidamente, examinou o campo de batalha com atenção, observando tudo ao redor, e então gritou: "Dor e me mande subir. Gia. A espada longa chegou acompanhada de uma risada heroica. O lado largo da lâmina atingiu com precisão as pernas gigitígradas de Helena, semelhantes às de um cervo. Bang! Sovosh! E Helena usou a força para se lançar no ar novamente. Ela segurou o martelo de guerra acima da cabeça com as duas mãos, girando rapidamente. No céu escuro, nuvens densas se acumularam e relâmpagos brilharam. A figura pálida ascendeu contra os relâmpagos, alcançando uma posição diretamente acima do crânio de cabra. No instante seguinte, os olhos escarlates de Helena se estreitaram ligeiramente. O martelo de guerra acima de sua cabeça parou de girar e desceu como um raio. Naquele instante, 10.000 trovões se entrelaçaram nas nuvens escuras, iluminando a figura aterradora com chifre Zone, que brandia o martelo de guerra em um arco visível. Com um estrondo aterrador, o martelo de guerra, envolto em poderoso aqui e relâmpagos, caiu com força, atingindo o velho homem com crânio de bode na cabeça. Bum! Em meio ao estrondo de 10.000 trovões, o poderoso aqui e a onda de choque se combinaram, dispersando as nuvens e a névoa em um raio de vários milhares de metros. O crânio de cabra, atingido com força, não emitiu som algum ao se chocar contra o solo duro e congelado a uma velocidade várias vezes superior à do som. O impacto criou ondas na terra semelhantes às do mar. Em seguida, inúmeras rachaduras apareceram, e o solo cedeu e se desintegrou centímetro por centímetro. No ar, e Helena olhou na direção em que ele havia caído, um lampejo de surpresa brilhando em seus olhos. Se bem se lembrava, aquele era o mesmo lugar onde a figura que sobrevoara sua cabeça mais cedo havia caído. Baque! E Helena pisou novamente no chão, levantando uma grande nuvem de névoa gelada. Em meio à névoa que cobria dezenas de metros, e Helena tirou a máscara de gás. Apoiou-se em seu martelo de guerra e respirou fundo, ofegante. Seus olhos escarlates se moveram, fitando intensamente a distância. Ela podia sentir. A aura de onde aquela primeira figura havia caído agora se intensificava rapidamente. No instante seguinte, uma figura muito familiar para ela foi arremessada para trás, vinda de longe. E Helena viu e inconscientemente quis largar seu martelo de guerra para pegá-lo.
Mas logo ele abriu suas amplas asas, parou o impulso e pousou suavemente ao lado dela. Antes que Helena pudesse falar, uma aura indescritivelmente aterradora se espalhou à distância, dispersando a neve que caía. Na grande cratera à margem de sua visão, uma nuvem de fumaça negra como azeviche, ardendo como fogo, subia da poeira. De dentro da poeira que quase encobria o céu, uma figura colossal, com dezenas de metros de altura, era vagamente visível. Um par de chifres carmesins atravessava a fumaça. Asas de morcego com mais de 100 metros de envergadura emergiram da fumaça. Com uma poderosa batida, a poeira se dispersou instantaneamente, revelando ao mundo uma besta infernal. O demônio, completamente carmesim, estendeu um casco de cabra e o bateu com força no chão coberto de neve. Seu torso estava envolto em uma fumaça negra como azeviche que queimava e dançava como fogo. Seus braços, cobertos por músculos semelhantes à rocha, empunhavam um machado de batalha vermelho e um longo chicote farpado, respectivamente. Será que isto é um demônio? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 88. Um rugido não humano, como se viesse das profundezas do inferno, ecoou, atravessando a tundra congelada e despedaçada e penetrando toda a ilha. Ondas visíveis se espalharam pela atmosfera. Por um instante, as diversas frentes de batalha na ilha pararam. Ambos os lados se voltaram tacitamente para observar a figura aterradora que se erguia no horizonte. O jovem dragão celestial, que empunhava uma pistola de pederneira, viu a cena e um lampejo de alegria surgiu em seu rosto. É São Cabanha. Ouvi dizer que ele é um dos mais poderosos cavaleiros dos deuses. Ao lado dele, um jovem empunhando uma katana tinha uma expressão severa. Ele falou com Uta, que sorria em um tom extremamente grosseiro. Embora eu não saiba como você soube que estávamos aqui, nada disso importa mais. Todos vocês morrerão aqui. Ao terminar de falar, os poucos jovens, homens e mulheres, reunidos ao seu redor exibiram sorrisos arrogantes e desdenhosos. Diante disso, Uta, em sua forma de sereia, casualmente balançou sua cauda de peixe rosa. Ela ergueu um dedo fino com uma unha afiada até o queixo, fingindo uma pose pensativa. Tão arrogante, uma mudança completa em relação à sua expressão de pavor agora há pouco. O ar silenciou naquele instante. As expressões arrogantes dos novos cavaleiros de Deus congelaram em seus rostos. No momento seguinte, uma série de repreensões furiosas irrompeu. Cale-se, seus malditos seres inferiores. Vá para o inferno. Imediatamente depois, uma saraivada de balas envoltas em do armamento, golpes rápidos, ondas de choque e outras habilidades rasgou a atmosfera, atingindo Uta em cheio. Um sorriso curvou-se no canto dos lábios de Uta. As nadadeiras em forma de asas na parte inferior de suas costas e a cauda de peixe abaixo dela moveram-se levemente. Seu corpo inteiro voou com extrema graça, desviando-se das brechas entre os ataques e aproximando-se rapidamente dos dragões celestiais, que haviam formado uma formação defensiva. Enquanto ela se movia em alta velocidade, uma risada clara, agradável e celestial ecoava continuamente nos ouvidos dos dragões celestiais. Hehehe. O belo som fez com que até mesmo os novos cavaleiros de Deus, seus inimigos, se perdessem momentaneamente. Entre eles, o olhar de uma jovem ficou vago, suas pupilas dilatando-se até preencherem toda sua íris. Quando recobrou os sentidos, uma névoa de origem desconhecida varreu o campo de batalha, envolvendo-a. Na névoa com visibilidade extremamente baixa, as pessoas que estavam reunidas ali desapareceram em algum momento, deixando-a sozinha. Essa mudança repentina alterou sua expressão, e ela inconscientemente deu alguns passos para trás, apenas para perceber que agora estava na superfície de um mar enevoado. Na água suavemente ondulante, vários recifes cobertos de cracas se destacavam. O que está acontecendo? A mulher olhou fixamente para a mão que deveria estar segurando uma arma. Isso é uma ilusão? Embora ela suspeitasse que aquilo fosse uma ilusão criada pela habilidade desconhecida da Akuma no Mi do inimigo, a brisa salgada do mar soprando em seu rosto, a névoa envolvendo e a sensação da água do mar corroendo seus pés, tudo lhe dizia que aquele parecia ser um mundo real. No instante seguinte, uma canção suave e distante veio de um recife, clara, agradável e bela. Por um momento, os olhos da mulher se tingiram de rosa. Ela se esqueceu de si mesma e, atordoada, começou a caminhar, aproximando-se lentamente do recife gigante. A névoa à sua frente, como se tivesse vontade própria, dissipou-se lentamente, abrindo caminho. No final, sobre um recife, uma figura com torso humano e cauda de peixe estava enroscada, sua forma graciosa e sedutora vagamente visível. Como se pressentisse a chegada da mulher, a sereia na névoa girou lentamente com uma postura elegante. Olhos que possuíam um charme fatal e uma magia especial encontraram os da mulher. Mesmo sendo mulher, ela ficou cativada. No instante em que a mulher, inconscientemente, estendeu a mão com o desejo de acariciar a bochecha da sereia, esta abriu lentamente os lábios rosados, revelando duas fileiras de dentes incrivelmente afiados e serrilhados, cobertos de sangue e pedaços de carne não identificáveis. As pupilas da mulher tremiam violentamente, seu coração batia descompassadamente. Ela queria fugir, mas seus membros estavam rígidos e ela não conseguia se mover. No instante seguinte, a superfície do mar sob seus pés ondulou, como se não pudesse mais suportar o peso de uma pessoa, e a mulher afundou instantaneamente. A mulher pareceu despertar num instante. Suas pupilas voltaram ao normal, seus membros não estavam mais fracos e a névoa que cobria o mar havia desaparecido. Como isso pôde acontecer? Antes que pudesse dizer uma palavra, o corpo afundando a fez entrar em pânico. Ela se debateu desesperadamente na água do mar com os membros, querendo nadar até a superfície. Mas por mais que tentasse, continuava afundando lentamente. À medida que uma série de bolhas subia, sua boca se enchia continuamente de água salgada. Como isso é possível? Eu não sou um usuário de habilidades. O medo da morte envolvia o coração da mulher, devorando continuamente sua razão e consumindo sua mente. Após um longo tempo, a mulher afundou até o fundo do mar.
Antes de perder a consciência, ela viu do fundo do mar o campo de batalha onde os outros estavam, bem como vários cadáveres em estado trágico. Eram os companheiros que haviam lutado ao seu lado, enfrentando o inimigo juntos. No campo de batalha ensurdecedor, Uta agitava as pequenas nadadeiras que cresciam entre seus cabelos vermelhos e brancos e flutuava tranquilamente ao redor dos cadáveres afogados. Ela pegou casualmente 2 katanas que pareciam muito caras, olhou para Dais Bonês, que lutava 2 contra 1 sem estar em desvantagem, e para Kuina, que se esforçava para resistir ao ataque de uma única pessoa, e mergulhou em pensamentos. Vou ver como está Kuina. Após um momento de reflexão, Uta moveu suas nadadeiras e cauda de peixe e nadou em direção a Kuina. Kuina estava tendo muita dificuldade contra a elite, escolhida a dedo pelos dragões celestiais para seu campo de treinamento. Se ela não a vigiasse antes que Lui lançasse uma cura em larga escala, Kuina poderia ser morta ali mesmo. Portanto, Uta achou necessário observar de perto, caso a vida de Kuina estivesse em perigo. Quanto a interferir agora, Uta nunca sequer considerou essa possibilidade. Ela respeitava profundamente o sonho de Kuina de aprimorar sua esgrima em uma batalha sangrenta e se tornar a maior espadachim do mundo sem depender de uma Akuma no Mi. Do outro lado, no campo de batalha dos fuzileiros navais e dos gigantes, Ajrudin e os outros estavam extremamente animados. Eles brandiam as correntes de aço frias e pesadas, lançando soldados da marinha pelos ares um a um, olhando para os 2 gigantes altos que sozinhos subjugavam 5 vice-almirantes do quartel-general da marinha. Seus olhos se enchiam de admiração. Inicialmente eles ficaram intrigados com a identidade dos 2 gigantes que Lui havia mencionado e que vieram resgatá-los. Mas ao vê-los, ficaram todos extremamente animados. Dorre, o ogro azul, Broge, o ogro vermelho, os 2 lendários capitães dos orgulhosos piratas guerreiros gigantes, seres cuja força só era superada pela do rei, e os 2 heróis gigantes nos corações dos gigantes de Elbaf. Eles jamais imaginaram que esses 2 gigantes ainda estivessem vivos e viessem resgatá-los, seus humildes pupilos. Nesse instante, os 2 gigantes soltaram uma risada heroica. Cabababababa. Gegegegegia. Broge derrubou um contra-almirante com seu escudo e se virou para olhar os jovens gigantes que lutavam ao lado deles. Ei, pirralhos! Não baixem a guarda na batalha. Ajrudin, Jed e os outros ouviram as palavras de Broge e se revigoraram. Sim, senhor. Capítulo 89. O demônio carmesim com dezenas de metros de altura pisou na terra coberta de neve, avançando passo a passo com um longo chicote e um machado gigante. Lui, eu quebrarei suas pernas, o levarei de volta e você se tornará minha obra-prima mais perfeita. A boca cavernosa com suas presas ferozes escancarou, proferindo palavras repletas de fúria e ganância. O rugido desumano fez Helena, que estava ao lado de Lui, erguer uma sobrancelha. Ela olhou para Lui com uma expressão confusa. Você o conhece? Nesse instante, uma expressão estranha também surgiu no rosto de Lui. Ele parecia completamente sem palavras. Não, eu não. Mas com base no comportamento dele, ele deve ser um pervertido. Ele deveria ser preso por ordem do xerife. Diante disso, a testa de Helena relaxou e ela disse com grande interesse. Um xerife não tem autoridade para prender um dragão celestial. Ao ouvir isso, Lui levou a mão ao queixo e fingiu uma pose pensativa. Parece ser verdade. Nesse caso, vamos simplesmente matá-lo. Bum! Outro rugido ensurdecedor ecoou. Enquanto enormes rochas voavam por milhares de metros, o gigante, cujo corpo estava coberto de galhos e cuja pele era como casca de árvore, também se levantou lentamente. Era o usuário da Akuma no Mi do espírito da floresta que havia sido esmagado contra o chão pelo combo preciso de Helena. E Helena colocou novamente sua máscara de gás especial, que tinha um único espinho. Ela sussurrou em uma voz neutra em termos de gênero. Só aquele demônio tem aquela nuvem negra flamejante. Aquela forma deve ser o que vocês chamam de Akuma no Mi Zona despertada, certo? Pelo que parece, o pervertido que você mencionou é um pouco mais forte. Então, tem certeza de que consegue derrotá-lo? E Helena virou a cabeça novamente para observar o perfil de Lui. Diante disso, Lui baixou lentamente sua lança e desembainhou a espada das 7 estrelas, dando uma resposta confiante. É uma divisão de 50 a 70. Uma divisão de 50 a 70? E Helena ficou surpresa e irritada reclamou. O que significa uma divisão de 50 a 70 afinal? Os olhos de Lui penetraram a neve que caía, encarando o gigante que começava a correr. Um sorriso confiante surgiu em seus lábios. Eu uso 50% do meu poder, ele riu, e ele terá seu funeral de 7 dias. E Helena ficou sem palavras. O canto de sua boca, escondido sob sua máscara de gás especial, se contraiu levemente. Nesse instante, ouviu-se uma série de passos explosivos. A terra tremeu e rochas e gelo se agitaram violentamente. O demônio feroz com asas de morcego avançou para um ponto próximo aos 2. Sua mão demoníaca escamosa agarrou o longo chicote. Meu nome é Cabanha, e eu serei seu mestre. Com um rugido aterrador, o demônio brandiu violentamente seu chicote. A algumas centenas de metros de distância, Lui ficou surpreso. Cabanha? No segundo seguinte, o rosto de Lui escureceu e o sangue em suas veias começou a ferver. Num instante, o chicote rasgou a atmosfera. Sob o atrito intenso, chamas abrasadoras irromperam. O chicote de fogo varreu o campo de gelo, chicoteando diretamente em direção a Lui e Helena. Diante disso, Helena permaneceu completamente imóvel, observando em silêncio o chicote de cristal, que era coberto de farpas afiadas e envolto em chamas. Nesse instante, uma auréola dourada pálida surgiu da parte de trás da cabeça de Lui. Chamas intensas se acenderam, envolvendo suas asas brancas e imaculadas. Bum!
as chamas irromperam, impulsionando Louis. Ele desapareceu instantaneamente do lado de Helena, deixando para trás apenas uma mancha escaldante de lava vermelha derretida. Impulsionado pelas chamas, Louis percorreu várias centenas de metros em um instante. O furacão caótico formado por seu movimento em alta velocidade abriu uma fenda no solo duro e congelado, levantando uma nuvem de destroços que obscureceu o céu. Num instante, sua lança, envolta num sol flamejante e aqui do conquistador, surgiu no ar. O sol brilhante e os relâmpagos de aqui preencheram os olhos carmesins do demônio. Tão rápido! Foi o único pensamento que surgiu na mente de Cabanha, agora desperta. No instante seguinte, o sol escaldante emitiu uma luz ofuscante e, envolto em relâmpagos de aqui, explodiu violentamente. A luz intensa se expandiu rapidamente, engolindo o demônio gigantesco por inteiro. A alta temperatura se espalhou, derretendo o gelo e a neve que cobriam a terra à distância, incendiando a atmosfera e tingindo o mundo de vermelho. Bum! Com um único golpe, o demônio, envolto em fumaça negra, foi arremessado para trás. Seu corpo estava carbonizado e suas enormes asas de morcego estavam dilaceradas pelo golpe imbuído de aqui. Um corte tão profundo que o osso era visível atravessava seu peito, mas a temperatura escaldante não pareceu surtir o efeito desejado. Na terra derretida criada pela explosão do sol, Louis ergueu a mão e agarrou o chicote que caía. Puxou-o com força, trazendo Cabanha de volta pelo pescoço. Maldito seja você! Cabanha rangeu os dentes, erguendo uma garra para agarrar o chicote enrolado em seu pescoço. Ao se aproximar de Louis, que batia as asas, sua outra mão, que segurava o machado de batalha gigante, foi revestida com aqui do armamento e golpeou diretamente o peito de Louis. Inconscientemente, ele evitou o pescoço de Louis, como se ainda se agarrasse à ideia absurda de capturá-lo vivo. Louis percebeu isso, zombou, mas não tinha intenção de ceder à provocação. Ele se esquivou, evitando o golpe do machado gigante, que abriu uma fenda visível no ar atrás dele. Então ergueu a perna coberta por uma armadura e revestida com aqui do conquistador, e pisoteou com força o peito de Cabanha. Bum! Um rugido gigantesco irrompeu de repente. Raios negros e vermelhos explodiram, consumindo todo o campo de batalha. Puh! Os olhos de Cabanha reviraram novamente. Sangue jorrou de sua boca e do enorme corte recém-estancado em seu peito, voando a mais de 10 metros de altura. O machado de batalha gigante caiu, cravando-se profundamente na terra. O solo sob seus pés desabou, placas de terra se desprendendo e uma teia de rachaduras se espalhou por milhares de metros, quase alcançando a cidade distante. A poderosa onda de choque, carregando a força de um furacão, ergueu os cabelos dourados de Louis, fazendo-os balançar ao vento. Ele girou sua lança com uma das mãos, criando um pequeno tornado que rodopiava ao redor dos dois. Em seguida, imbuiu o tornado de vida, enrolou-o em sua lança e o lançou diretamente contra a cabeça de Cabanha. Louis acabará de perceber que o poder do fogo e da alta temperatura não pareciam surtir efeito em Cabanha. Portanto, ele optou por usar o poder da tempestade. No instante em que Cabanha estava prestes a ser perfurado pela lança, seus olhos, antes brancos, voltaram ao normal. Seus ferimentos pararam de sangrar e começaram a cicatrizar lentamente. A tenacidade da força vital de uma zoomítica despertada estava em plena evidência. Ele ergueu abruptamente suas duas mãos demoníacas gigantes e conseguiu agarrar a lança que se projetava contra sua cabeça com a força de uma tempestade. Por um instante, a situação pareceu estar num impasse, mas só Cabanha sabia o quão assombrosa era a força de Louis. Mesmo usando toda a sua força, ele só podia observar enquanto a lança abria cortes sangrentos em suas palmas e continuava a descer. O sangue escorria por suas mãos e pingava em sua boca profunda, tingindo metade de seu rosto de carmesim. Mas no instante seguinte, ele pensou em uma contramedida. Escondida por suas mãos, uma chama começou a surgir em sua boca ensanguentada. Nesse instante, um bastão de estanho revestido com aqui do armamento surgiu de repente, avançando em direção à cabeça de Louis. Ao mesmo tempo, uma lança de gelo afiada disparou por trás de Louis, roçando sua asa e perfurando o peito do espírito da floresta. Uma figura branca como osso com chifres surgiu instantaneamente. O martelo de guerra, envolto em aqui do armamento, foi brandido com um estrondo aterrador, golpeando mais uma vez a cabeça do inimigo. Cabanha viu isso, e um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos. Ele aproveitou a oportunidade, e chamas escaldantes jorraram de sua boca. Sua longa cauda carmesim com espinhos ósseos ergueu-se e, revestida de aqui do armamento, chicoteou em direção às costas de Louis. Nesse instante, uma luz vermelha brilhou nos olhos de Louis. Ele se virou rapidamente, deixando as chamas intensas roçarem seus cabelos dourados e voarem para o céu. Não apenas o revestimento do conquistador, mas também o seu aqui da observação. Os olhos de Cabanha se arregalaram em descrença. Louis soltou a lança. Com uma das mãos, usou a espada das 7 estrelas para cortar a longa cauda de ossos afiados. Com a outra, agarrou o machado de batalha que estava fincado no chão e golpeou com força um dos cascos de gitígrados de Cabanha. Puh! O machado subiu e desceu, e um casco gigante de cabra, acompanhado por um jato de sangue vermelho, voou pelos ares. Capítulo 90. Bang! O casco gigante da cabra, acompanhado de um jato de sangue, voou pelos ares e caiu no chão com um baque surdo. A dor intensa distorceu instantaneamente o rosto feroz de Cabanha, suas presas afiadas cerradas com força. Além de ser um pouco pervertido e um pouco tolo, ele era verdadeiramente um membro de elite entre os dragões celestiais.
Mesmo após sofrer a dor de 2 membros decepados, ele ainda não havia soltado um único grito de dor. A luz vermelha em seus olhos, já carmesins, tornou-se ainda mais intensa. Ele manipulou sua habilidade para dissolver instantaneamente o machado gigante, impedindo Louis de usá-lo contra ele novamente. Ao mesmo tempo, ergueu a perna que lhe restava, revestiu o joelho cravejado de espinhos ósseos com aqui do armamento e o cravou com força no abdômen de Louis. Diante disso, Louis ergueu sua espada horizontalmente para bloquear a ponta afiada de osso. No entanto, a força do impacto ainda o arremessou para trás. Só quando estava a dezenas de metros de distância, ele abriu as asas e pousou lentamente. A dezenas de metros de distância, Louis ergueu a mão e fez com que a lança envolta em tempestades fosse retirada das mãos de Cabanha. Louis permaneceu de pé imponente sobre a terra despedaçada, empunhando sua espada e lança, observando em silêncio o demônio carmesim lutar para se levantar apoiando-se em uma perna só. A algumas centenas de metros de distância, o crânio de cabra, que mais uma vez se encontrava com Helena, viu o estado trágico de sua colega com os olhos arregalados de fúria. Tentou avançar e empurrar Helena para trás, mas ela cerrou os dentes e o conteve obstinadamente. A forma de Cabanha foi encolhendo gradualmente, transformando-se em sua forma híbrida de homem-fera envolta em fumaça negra. Ele se apoiou no machado de metal gigante para se firmar, ofegando em busca de ar. Eu te subestimei. As informações que aquele cara, Garp, me passou foram muito conservadoras. Em apenas 3 anos, você dominou a técnica do revestimento do Conquistador, e seu aqui da observação atingiu um nível de visão do futuro. Mesmo entre os monstros que eu já vi, ninguém se compara a você nessa idade. Cabanha acreditava que se Kaido das Feras, Douglas Bullet ou Charlotte Linen tivessem encontrado Louis nessa idade, teriam sido espancados a ponto de sofrerem traumas psicológicos. Louis não sentia orgulho disso. A visão do futuro era um desenvolvimento natural para ele, alguém que nasceu com o aqui da observação despertado. Quanto ao revestimento do Conquistador, Louis conseguia controlar livremente seu aqui do Conquistador aos 10 anos de idade e podia distinguir entre amigos e inimigos. Depois de experimentar pessoalmente o punho de ferro revestido pelo revestimento do Conquistador de Garp e ver Shanks demonstrar o processo deliberadamente, não foi difícil para ele compreendê-lo. Enquanto Louis vibrava sua lança com uma das mãos e a cravava mais uma vez em direção ao coração de Cabanha, respondeu com indiferença. Não são coisas que você pode fazer contanto que tenha mãos? O rosto de Cabanha tornou-se terrivelmente sombrio. As palavras de Louis, para alguém como ele, que não possuía aqui do Conquistador e nenhuma vantagem além do despertar de sua Akuma no Mi, eram um insulto puro e simples. Enfurecido, o corpo de Cabanha irrompeu com uma aura estonteante. Ele abriu as asas de morcego em suas costas e pairou no ar. O machado gigante em sua mão irrompeu com um poder imparável, encontrando diretamente a lança que rasgava a atmosfera. Clang! O machado gigante em chamas e a lança, fascando com arcos de eletricidade negros e vermelhos, colidiram, criando som de metal se chocando. O relâmpago imbuído de Aki explodiu, caindo como chuva e envolvendo uma área de vários milhares de metros, estilhaçando enormes pedaços de rocha. Mudei de ideia. Vou fazer um espécime do seu cadáver e pendurá-lo em frente ao portão da minha família. Com um rugido furioso de Cabanha, as veias em sua testa saltaram, os músculos de seus braços carmesins incharam, e ele fez o possível para desviar a lança de Louis, cravando-a no chão. Rachadura. A superfície da terra se abriu, e rachaduras com vários metros de largura apareceram. Raios deslumbrantes de luz e relâmpagos negros e vermelhos jorraram das fissuras alcançando o céu. No instante seguinte, o chão sob os dois se desintegrou completamente. A rocha incrivelmente dura foi reduzida a fragmentos do tamanho de um punho e arremessada para o ar. Em meio aos destroços que encobriam o céu, o machado gigante em chamas avançou novamente, incinerando inúmeros fragmentos e transformando-os em lava pelo caminho e, acompanhado pelos respingos de rocha derretida, atingiu o peito de Louis em cheio. O olhar de Louis era severo. Ele empunhou a espada em uma das mãos e a brandiu, revestindo a lâmina com uma fina camada de luz dourada e aqui do Conquistador. O golpe descreveu um arco perfeito no ar, repelindo o machado gigante. Uma de suas asas tornou-se negra, envolta em uma tempestade feroz, e golpeou diretamente o corpo do demônio. Pul! Nesse instante, a asa macia transformou-se numa lâmina indestrutível. De baixo para cima, abriu mais uma vez um corte sangrento no corpo de Cabanha. A ferida aberta estendia-se do abdômen até a bochecha. O sangue jorrou como uma fonte, levado para o céu pelo furacão. Com um só golpe, Cabanha gritou de dor novamente, seu corpo voando para o lado como uma pipa quebrada, descrevendo um curto arco vermelho no ar antes de se espatifar no chão. Louis abriu as asas e voou pelo campo de batalha, pousando diretamente no peito de Cabanha. Pisou em sua cabeça feroz, esmagando sob seus pés. Rachadura. Com um forte impacto, Cabanha tossiu sangue. Suas presas se quebraram e rachaduras apareceram em seu crânio. A rocha e o solo na superfície desabaram, fazendo com que Cabanha e Louis caíssem na enorme abertura que havia sido escavada séculos atrás. O violento tremor fez com que a estátua de Nika, que ficava próxima, tremesse, cobrindo-a de poeira e neve. Os olhos de Cabanha, gravemente ferido, reviraram. Ele havia sido forçado a sair de sua transformação Zom e retornado à sua forma humana. Uma armadura fria pressionava seu rosto ensanguentado. Uma lança, envolta em aqui do Conquistador, foi cravada com força contra ele. No entanto, no instante seguinte, a lança de Louis congelou no ar. Os arcos de eletricidade pretos e vermelhos que se enrolavam em torno de sua lâmina em forma de lágrima oscilaram e desapareceram. O olhar de Louis recaiu sobre as decorações empoeiradas e negras das asas nas costas de Cabanha. No instante seguinte, seu olhar tornou-se excepcionalmente frio. Estas são as asas de um lunariano. Inicialmente, quando Cabanha o atacou, ele não prestou atenção às decorações em suas costas. Depois, ele se transformou em sua forma demoníaca, e as decorações nas asas se tornaram imperceptíveis.
Foi somente depois que Luí o derrotou e o fez voltar à sua forma humana que ele descobriu que esse dragão celestial chamado Cabanha havia, na verdade, cortado as asas de um Lunariano e as transformado em decorações. Luí franziu a testa. Inclinou-se, preparando-se para brandir sua espada e cortar as asas negras que pendiam das costas de Cabanha. Nesse instante, Cabanha, após ter comido uma Akuma no Mi do tipo zoomítica, acordou novamente. Sentindo seu rosto sendo pisoteado, ele ficou incomparavelmente furioso. Seus malditos seres inferiores. Como ousa pisar no rosto de um descendente dos nobres 20 reis? Cabanha se apoiou nas mãos, lutando para se levantar e empurrar a perna que estava pisando em seu rosto. Com certeza, Luí ignorou sua fúria. Ele imprimiu força à perna, batendo a cabeça no chão. Então, rapidamente brandiu sua espada e cortou as asas negras. Nesse instante, sentindo sua dignidade ser ignorada, a fúria no coração de Cabanha se intensificou ainda mais, e ele irrompeu instantaneamente com uma onda de poder. O Cabanha, ferido e machucado, transformou-se mais uma vez em sua forma bestial desperta, saltou do espaço subterrâneo e, impulsionado pela fúria, disparou para o céu. Capítulo 91. Nas profundezas da ilha, em um campo de batalha onde nem mesmo uma nevasca chegou, uma corrente gélida e cortante ainda era carregada pelas ondas de choque e pelos furacões da batalha. Um golpe certeiro cortou o ar frio, voou direto para o céu e atravessou as camadas de nuvens. Duas figuras empunhando lâminas afiadas moviam-se rapidamente pelo campo de batalha, cruzando-se para frente e para trás. A cada colisão das três lâminas, faíscas brilhantes voavam pelo ar. A outrora verdejante planície era agora uma terra de ravina sob o choque das duas figuras, grandes extensões da superfície arrasadas por seus golpes. O som das lâminas se chocando era como um trovão, e um furacão furioso levou embora a fumaça e a poeira que rodopiavam. Duas figuras, uma alta e outra baixa, estavam travando uma luta, suas lâminas pressionadas uma contra a outra. Ambas as pernas estavam profundamente fincadas na terra devastada. Após um breve impasse, ambas usaram sua força e se empurraram para longe. O velho de cabelos grisalhos e máscara de gás deixou duas longas marcas no chão antes de cravar sua katana na terra para impedir sua retirada. Seus olhos perfuravam as lentes da máscara, encarando friamente a figura alta que cambaleara para trás alguns passos. A mesma vestimenta de King, o incêndio dos piratas das feras. Você é filho dele? Você é mais um escroque dos Lunarianos, não é? Perguntou o velho de cabelos prateados em um tom extremamente calmo, segurando sua katana diante do peito. Embora King, o incêndio escondesse completamente sua pele e rosto, isso era irrelevante para aqueles que realmente entendiam a raça lunariana. Tal disfarce só serviria para deter alguns piratas idiotas que cobiçavam sua recompensa de 100 milhões de belis. Devido às vestimentas semelhantes, o velho de cabelos prateados confundiu Arcordon com o filho de King. Arcordon ficou surpreso e quase riu de raiva. Então, controlou as chamas em suas costas para que se espalhassem até os dois estranhos sabres em suas mãos e avançou diretamente contra o dragão celestial. Os dois sabres envoltos em chamas foram brandidos em forma de cruz, criando uma formação impenetrável enquanto ele lançava um ataque torrencial contra o velho de cabelos grisalhos. O velho de cabelos grisalhos empunhava sua espada com ambas as mãos, seus olhos combinados com seu Aqui da observação, lutando para bloquear o ataque do Escória. À sua frente, a imensa força transmitida pela katana e a requintada esgrima que lhe incutia medo no coração fizeram o espírito do velho se esvair. Ele sentia que não aguentaria muito mais sob o ataque do oponente, e isso sem que o outro sequer usasse o poder da Akuma no Mi do tipologia, estrondo. Após reunir todas as suas forças para parar os dois sabres, o velho de cabelos prateados falou novamente, tentando distrair Arcordon. Para você, como filho do rei, estar aqui. Isso significa que os piratas das feras já notaram aquele Oni. Pouco depois do incidente em Elegia, o governo mundial enviou agentes da CP para coletar informações mais detalhadas. Por diversos meios, eles descobriram que Luí não estava acompanhado apenas por mulheres com asas na cintura, mas também por uma mulher com chifres de Oni negros e longos cabelos brancos, e por outra jovem com cabelos vermelhos e brancos. A partir de então, o governo mundial soube que a Oni com status especial também estava com o arcanjo Luí. Mas como não tinham uma fotografia dela e queriam manter seu status especial em segredo, o governo mundial não ofereceu uma recompensa por sua captura. Mais tarde, o grupo desapareceu misteriosamente, com apenas alguns ataques ocasionais sem testemunhas. Arcordon ergueu uma sobrancelha, um leve interesse surgindo dentro dele. Talvez a identidade do parceiro de Luí também não seja tão simples? Mas o que saiu de sua boca foi exatamente o oposto de sua curiosidade. Quem diabo sabe do que você está falando? A testa do velho, escondida sob a máscara de gás, franziu-se, e ele gradualmente ficou ansioso. Com toda a sua força, ele mais uma vez afastou os dois sabres finamente serrilhados. Empunhou sua katana com ambas as mãos e desferiu um golpe branco como osso em forma de lua crescente contra Arcordon. O golpe branco como osso rasgou o ar, deixando um corte liso de vários metros de largura no chão enquanto voava em direção à figura alta envolta em couro preto. Arcordon não se preocupou com isso. Cruzou seus dois sabres à frente do peito e com um golpe fulminante, estilhaçou o golpe. O corte branco como osso se desintegrou, espalhando-se como pedaços de um espelho prateado, abrindo novamente dezenas de sulcos profundos no campo de batalha devastado. Arcordon bateu as asas e alçou voo. Após dar uma volta, cruzou seus dois sabres atrás das costas. Seu olhar, aliado ao seu Aqui da observação, fixou-se firmemente no velho de cabelos prateados abaixo, que empunhava sua espada em posição defensiva. Então mergulhou em alta velocidade.
Arcordon não gostava de golpes rápidos. Em comparação com brandir sua espada para abater um inimigo à distância, ele preferia sentir a vibração do cabo enquanto a lâmina cortava carne e sangue. Um golpe rápido despedaçando o inimigo lhe dava uma sensação de irrealidade. Em contraste, abater um inimigo em combate corpo a corpo não lhe causava essa sensação. No segundo seguinte, as lâminas gêmeas de Arcordon se abriram, formando um ataque em pinça enquanto golpeavam o velho de cabelos brancos. Nesse instante, um sorriso estranho surgiu nos lábios por baixo da máscara de gás do velho. Ele rapidamente estendeu a mão, sacou uma pistola, mirou no canto do olho de Arcordon e atirou. O processo foi extremamente fluido, acontecendo quase instantaneamente. Uma bala especial envolta em aqui do armamento rasgou o ar como um meteoro dourado, desaparecendo num instante. No entanto, Arcordon, com seu aqui da observação, havia claramente percebido tudo. Seus excelentes reflexos reagiram à sua descoberta num instante. Ele virou a cabeça rapidamente, desviando a bala pontiaguda. Arcordon pousou lentamente no chão, e uma risada indecifrável escapou de debaixo de sua máscara. E então você também não é um espadachim puro, não é? Você deveria ter feito isso desde o início. No segundo seguinte, todo o corpo de Arcordon brilhou com uma luz branca ofuscante, e o som de eletricidade crepitante ecoou ao seu redor. Estou perdendo meu tempo. Uma luz vermelha surgiu do solo distante, voando rapidamente para o céu alto e transformando-se em um sol vermelho que pairava em meio às nuvens e à névoa. Iluminou toda a ilha, tingindo o mundo de vermelho. No mundo vermelho, o velho de cabelos grisalhos olhou para Arcordon, que crepitava com eletricidade, e o rosto por baixo da máscara de gás havia perdido o controle. Isto é mal. O sol vermelho pairava alto no céu, irradiando continuamente uma temperatura assombrosamente alta, vaporizando as nuvens e a névoa e transformando a atmosfera em um mar de fogo. Cabanha, em sua forma híbrida de besta, tinha chamas de fúria praticamente irrompendo de seus olhos. Banho de sol, ele soltou um rugido final e feroz em direção a Louis, que estava embaixo. Eu nunca vou te perdoar. No segundo seguinte, o sol vermelho despencou em linha reta. A cada metro que descia, o campo de gelo que se estendia pelo mar e pela ilha derretia rapidamente. Quando estava a algumas centenas de metros da ilha, o campo de gelo havia derretido completamente. O solo encharcado secou rapidamente com o calor radiante e em seguida explodiu em chamas. Da praia aos campos e dos campos à cidade, até onde a vista alcançava, tudo estava envolto no mar de fogo. Num instante, todos os que restavam olharam para o sol se pondo no céu. Quase todos os fuzileiros navais ficaram estupefatos, suas armas caindo no chão uma após a outra. Na terra, iluminada pela luz vermelha, Louis parecia completamente alheio ao sol vermelho que se punha rapidamente. Tirou o capacete, removeu as manoplas, com expressão solene, sacudiu a poeira das asas negras. Em seguida, brandiu a espada, nivelando uma grande rocha, e depositou delicadamente o par de asas negras na plataforma que havia criado. Observando as asas de seu parente desconhecido, Louis fechou os olhos, ouvindo em silêncio seu ressentimento. Após um longo tempo, Louis abriu os olhos lentamente, baixando o olhar em seguida perdido em pensamentos. Um instante depois, ergueu o olhar devagar com indiferença, encarando a figura demoníaca sob o sol vermelho. No segundo seguinte, arcos elétricos pretos e vermelhos crepitaram novamente ao redor do corpo de Louis. Eles se enrolaram e explodiram, e o ar pareceu congelar naquele instante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.